No vídeo de hoje eu quero te contar o meu testemunho. O que aconteceu quando eu devolvi o meu coração para o lugar onde ele realmente deveria estar. Eu espero que essa mensagem te toque de alguma forma, signifique alguma coisa para você. E se você lembrar de alguém que está passando por essa situação nesse momento, compartilhe esse vídeo, porque eu tenho certeza que ele pode ser uma fonte de inspiração, uma fonte de sabedoria e principalmente de movimento. Já compartilha esse vídeo com essa pessoa que eu tenho certeza que ele pode ser uma fonte de bênção para você e para ela também. Fica comigo até o final para você entender do que eu tô falando. Eu vou voltar com você cerca de um ano atrás, mais ou menos meados de janeiro de 2025. Eu estava morando em outro estado com meu marido e eu estava sem trabalhar. A gente tinha uma vida muito confortável, nós temos uma vida muito confortável, graças a Deus. Mas desde nova eu fui ensinada a ver valor no trabalho e principalmente eu me acostumei com a sensação de ser útil, de servir, de saber que o meu conhecimento serve para alguém. Desde nova, nas minhas primeiras oportunidades ali de ganhar um trocado, depois quando eu terminei a minha faculdade também eu assumi um grande cargo em uma grande empresa, então eu sempre senti aquela sensação de o que eu sei serve. Isso para mim sempre foi um lema e sempre foi muito importante e sempre tomou um grande espaço dentro do meu coração. Eu gostava dessa sensação, meio que eu me viciei nessa sensação de ser útil, de olha, ela sabe, olha, ela tem valor. Eu me acostumei, me viciei com essa sensação e eu sempre busquei por isso. E quando eu me vi sem nenhum tipo de trabalho, sem entregar valor através daquilo que eu sabia, daquilo que eu me conhecia, eu me encontrei extremamente frustrada, eu me encontrei extremamente reclamona, eu me encontrei extremamente, como é que eu posso dizer? Extremamente fechada, sabe? Sabe quando a flor ela ainda não desabrochou e ela tá com aquela dificuldade, você percebe que já era para ter expandido, para ter florescido e ainda não aconteceu nada? Era exatamente como uma flor fechada que eu me sentia. Eu tinha tanto para entregar dentro de mim, eu tinha tanto conhecimento, eu tinha tanto valor, eu tinha tanta técnica, eu tinha tanta coisa para mostrar e de repente eu me vi sem um ambiente onde eu pudesse derramar tudo isso. E foi horrível para mim. Nesse mesmo período, eu estava num plano pessoal de ler a Bíblia, então eu vinha lendo muito o Antigo Testamento, né? Eu comecei realmente a Bíblia como se fosse um livro, simplesmente um livro, do começo para o final. E lendo ali o Velho Testamento, vendo o que o Senhor estava fazendo na vida daquelas pessoas que reclamavam, das pessoas que murmuravam, como Ele vinha tratando. De repente eu me cansei de ler em algum ponto que eu estava na leitura e fui para o YouTube assistir alguma coisa. Eu também gosto muito de assistir as pregações e de ouvir homens e mulheres que são instrumentos de Deus aqui na Terra. Então eu fui assistir alguns vídeos e eu me deparei com esse que eu deixei aqui na descrição falando sobre feminilidade bíblica, como a gente resgata isso. Até então eu nunca tinha ouvido falar sobre feminilidade bíblica, não sabia o que era. Hoje eu ainda gosto bastante de consumir conteúdo sobre isso, de estudar sobre isso, porque eu acho importante. Hoje, depois que eu voltei o meu coração para onde ele devia estar, eu enxergo isso como algo muito valoroso, como algo que eu posso também ter dentro de mim e colocar para fora, porque é um conhecimento que também serve. Assim como aqueles conhecimentos técnicos que eu achava que eram a minha única serventia, o meu único valor, eu já percebi que não, e a gente vai chegar nesse ponto. Mas eu assisti esse vídeo que tá linkado aqui na descrição, e quando essa moça falou que dentro do coração dela o trabalho também ocupava um lugar muito importante, era como se fosse eu me ouvindo falar. Só para abrir um parêntese aqui para você, nesse período em que eu estava sem trabalho, eu já tinha mandado currículo para muitos lugares. Era assim, a minha sensação era desesperadora. Não porque eu tivesse precisando muito do trabalho, entenda, eu não estou dizendo que não é importante. Mas a importância para mim não era nem a remuneração, era a sensação de servir. Não é sobre o dinheiro que eu quero falar, é sobre essa sensação de serventia. Eu já tinha mandado muitos currículos para muitos lugares, vagas que eu tinha certeza que a minha competência, ela se encaixava, que os meus diplomas, os meus certificados também se encaixavam ali. Eram coisas assim que eu olhava e falava, gente, como que ninguém me ligou? Como que ninguém quis
saber mais sobre mim, eu tenho certeza que eu daria para isso. E a sensação dentro de mim era de desespero mesmo, sabe? Porque, poxa, ninguém tá interessado, tem alguma coisa errada. E aí eu encontrei esse vídeo e quando ela falou que o coração dela tinha como ídolo, e isso é muito forte, o coração dela tinha como ídolo o trabalho, eu me identifiquei e eu falei, o meu também tem. A frase que veio pra mim na hora foi, o meu crachá ocupa um espaço dentro do meu coração que não deveria. Porque o meu desespero era para servir fora de casa. Eu ainda não tenho filhos, então somos só eu e meu marido. Mas mesmo assim eu tenho os meus afazeres domésticos, eu tenho que manter a nossa casa limpa, eu tenho que manter as nossas roupas em ordem, eu tenho que manter a nossa alimentação em dia. E eu tava tão focada em servir para fora que tudo que eu tinha que fazer dentro da minha casa parecia um fardo imenso. Eu fazia reclamando, eu fazia rápido, eu fazia com só metade do capricho que eu poderia entregar. E claro, meu marido, uma pessoa maravilhosa, não reclamava sobre isso. Mas eu sabia que eu estava errada. Eu sabia que eu estava tão desesperada para servir para fora que eu estava sendo menos do que eu deveria ser dentro da minha própria casa. E quando eu me atentei para isso, foi algo tão forte que eu lembro que eu terminei de assistir o vídeo, eu parei e disse, Senhor, tá nas tuas mãos. Depois desse dia eu não enviei mais nenhum currículo. Eu fiquei alguns dias sem pensar nisso, eu fiquei alguns dias sem nutrir essa sensação de impotência dentro de mim, porque era isso também que eu tava sentindo. E aí eu disse, me ensina, Deus, a ser melhor dentro da minha casa, a servir melhor a minha família, a fazer isso com alegria. Que a mesma alegria que eu tenho de servir fora de casa seja a que eu tenho para servir dentro de casa. Essa era a minha oração, todos os dias. Nos primeiros dias, gente, foi tão difícil. Tão difícil. Como é que eu vou aceitar que eu que sempre gostei de servir para fora, agora preciso me reorganizar e servir para dentro? Foi muito difícil. Mas aí os dias foram passando, eu fui me acalmando por dentro, eu senti que meu coração estava voltando para o lugar, eu disse, Senhor, tá nas tuas mãos, e essa era a minha oração repetidamente. Isso deve ter sido no meio da semana, mais ou menos. No sábado, eu recebi uma ligação. Oi, Heloísa, aqui é o fulano da empresa tal, você mandou um currículo, não foi? Falei, foi. Você tem condição de estar na empresa assim, assim, assado, para fazer uma entrevista? Tenho. Desliguei o telefone, falei pro meu marido, falei, amor, a empresa que eu tinha mandado o currículo tal me chamou tal dia entrevista. Tá bom. Eu fui para essa entrevista, fiz tudo certinho, conheci melhor o trabalho da empresa. A gente entra em contato. Beleza. Alguns dias depois dessa ligação no sábado e depois a entrevista foi durante a semana, no dia seguinte ou 2 dias depois, eu não me lembro bem agora, eu recebi uma outra ligação. Heloísa, aqui é da empresa tal, você mandou currículo, não foi? Você pode comparecer também a esse processo seletivo? Posso. Eu ainda não tinha recebido o retorno do anterior, então eu continuava sem ter nada. Eram só as oportunidades aparecendo. Posso. Mais uma entrevista feita e eu, Senhor, que seja feita a tua vontade. Eu entreguei. Se as portas estão vindo, se as pessoas estão procurando, se as portas parecem que estão se mostrando ali, se revelando, me fala qual que eu tenho que entrar, em qual que eu tenho que abrir. E aí passou mais algumas horas nesse mesmo dia. Heloísa, a gente tem um processo seletivo assim, assim, assado, você pode comparecer? Posso. E assim foram os 3 primeiros processos. Aquela primeira empresa que eu tinha ido, passou o dia deles me darem um retorno, eu entrei em contato, falei, e aí? Ah, a gente optou por ficar com outro candidato e tal, mas muito obrigada. Falei, tá bom, eu tinha outras oportunidades ainda, né? E assim foi. E fui para uma segunda entrevista, fui para uma terceira entrevista, e a terceira entrevista foi muito engraçada. Eu já falei em outros vídeos, né? Eu sou nutricionista de formação e eu tenho experiência em responsabilidade técnica em supermercado. Foi meu primeiro emprego em uma grandiosa multinacional e era um emprego que eu amava. Foi esse crachá que entrou no meu coração e ficou. E quando eu precisei sair foi muito doloroso para mim, mas foi por um bom motivo, foi por uma boa causa. E quando eu olhava para aquilo, eu falava, gente, eu quero voltar para esse setor, porque é algo que eu gosto de fazer, é algo que eu sei fazer, enfim, eu preciso voltar para esse setor. E um dos currículos que eu tinha enviado era para um supermercado, nessa cidade que eu tava morando, e eu fiquei, Deus, esse aqui é o que eu quero.
mas seja feita a tua vontade. Tem outras portas abrindo, tem outras oportunidades aparecendo, mas se eu puder escolher, é esse aqui que eu quero. Conversei com meu marido e ele falou, não, se você tiver condição de escolher, se aparecer, se te chamarem, vai, maior apoio do mundo. Meu marido é incrível. E eu lembro que eu saí de um processo seletivo, ele tava dando a volta com o carro no quarteirão pra me buscar, ele me acompanhou e me aguardou, né? E aí, voltando pra me buscar, eu recebi uma mensagem, adivinha de onde era? Eu me emociono de falar isso porque eu tava tão desesperada de mostrar o meu valor antes, que quando eu entreguei pro Senhor e eu orei sobre isso, eu disse, Deus, me ajuda a voltar meu coração pra onde ele precisa estar, eu recebi não uma oportunidade, mas eu recebi, pelo menos que eu consigo assim me lembrar, eu recebi 4. E eu pude escolher, e eu falei, Deus, é essa aqui que eu quero, abre essa porta aqui pra mim. E ele fez isso. Então eu ainda me emociono porque foi algo tão mágico. Eu tava saindo de uma oportunidade, recebi essa mensagem do supermercado para uma vaga que eu não sabia que estava aberta. Era uma experiência completamente nova, mas era exatamente no lugar onde eu queria. Era exatamente onde eu tinha dito para Deus, Deus, é esse aqui o lugar. O Senhor conhece meu coração, o Senhor conhece minha competência, o Senhor sabe que é onde eu quero estar. Eu quero esse. E aí ele foi lá e fez. No dia que era, inclusive, a entrevista desse supermercado, lembra aquela primeira empresa que eu contei para vocês que ficou com outra pessoa? No mesmo dia dessa entrevista, eles me chamaram de novo, dizendo que a pessoa com quem eles tinham fechado não tinha ficado. Se eu por acaso não tinha interesse, falei, olha, hoje eu não posso, mas amanhã, quem sabe a gente não se conversa. E aí fui fazer a entrevista do supermercado e tinham outros candidatos além de mim, não era só eu. Tinham mais 4 pessoas, eram 2 mulheres e 2 homens. E todos mais velhos do que eu, todos com aparentemente mais competências técnicas, mais anos de mercado, mais experiências, né, mais vivências, mas eu fui a primeira a falar. O responsável pelo RH falou, a gente vai começar uma pequena apresentação, eu quero que vocês respondam 2 perguntas. A primeira, por que eu deveria contratar você? E a segunda, qual é o seu diferencial? Eu tava numa ponta da sala e a outra moça tava na outra. E ele apontou pra mim, falou, a gente vai começar por você, Luísa, pode ser? Com certeza. E ali eu dei tudo que eu tinha. Todo o brilho nos olhos que eu carregava pelo setor, toda a minha experiência, o porquê que ele devia me contratar, enfim. E enquanto eu tava esperando, né, e um outro parêntese, enquanto eu tava esperando pra gente subir para o lugar onde ia acontecer esse processo seletivo do supermercado, eu orava muito. A gente estava dentro já da loja e eu orava muito. Senhor, ilumina as minhas palavras, que o Teu Espírito Santo esteja comigo. Que saia da minha boca não o que tem dentro de mim, mas o que vem de Ti, porque são as melhores palavras. Então me orienta, me acalma, me tranquiliza, porque se o Senhor me trouxe até aqui, depois de tantas outras ligações, não é à toa. Resumo da ópera. No dia seguinte dessa entrevista, a dona do supermercado, era um supermercado pequeno de bairro, mas era onde eu queria estar. Ela me ligou, disse que queria conversar comigo, me fazer uma proposta, e aí eu fui até esse supermercado no sábado, e ela me fez a proposta, e ela falou assim, quando você pode começar? Eu falei, na segunda-feira. Então, de uma semana para outra, depois que eu orei pedindo direção a Deus, eu orei pedindo clareza e calma ao Espírito Santo para que ele me retornasse para onde eu devesse estar, para que ele me ensinasse a ter um coração ensinável, para que ele me ensinasse a servir onde eu estava plantada. Eu tive não uma porta, mas pelo menos 4. E eu ainda pude escolher, Deus, eu quero essa. E foi por essa porta que eu entrei. Eu comecei a trabalhar na segunda-feira e o mais interessante, depois que eu comecei a trabalhar, que eu aceitei, levei documentação, fui efetivada e tudo, consegui o que eu queria, naquela mesma semana, os outros lugares onde eu tinha ido, que não tinham me retornado, as outras entrevistas que eu tinha feito e que não tinham me retornado, entraram em contato comigo. Luísa, aquela vaga não era pra você, mas eu tenho uma outra que é muito melhor.
Heloísa, para aquele processo, a gente não tem interesse em ficar com você, o seu perfil é para algo maior. Isso também me emociona porque eu tava tão desesperada procurando por uma coisa tão simples, tão pequena, e de repente Deus me deu algo tão grande, Ele me deu tão mais do que eu tinha pedido, que a oração que eu fiz depois foi: Senhor, obrigada por ter me ensinado a colocar o meu coração onde ele devia, por ter me ensinado a colocar cada coisa no seu lugar. Obrigada por não ter desistido. Obrigada por ter me permitido estar onde eu queria estar. Obrigada por ter me permitido escolher o que eu queria. Obrigada por ter me aberto as portas certas, por ter colocado as pessoas corretas no meu caminho. E eu quis, fazia muito tempo que eu queria gravar esse vídeo para trazer para vocês justamente essa mensagem. Se tem alguma coisa no teu coração que está ocupando um lugar que não deveria, no meu caso era um crachá. Era um crachá que estava no lugar errado. Era um servir tão desesperado para fora que para dentro, para os meus, eu não estava fazendo questão. Então, se no teu coração tem alguma coisa que está desalinhada, que está no lugar errado, que está ocupando um espaço maior, faça essa oração também. Senhor, eu entrego nas tuas mãos e para de correr atrás. Ele já sabe o que você quer, ele já sabe o seu desejo, ele já conhece o teu coração. Ele só precisa que você seja humilde o suficiente para dar um passo para trás e deixar ele trabalhar. E acho que essa é uma das coisas mais difíceis para nós. A gente quer tudo pela nossa própria força, a gente quer tudo pelo nosso próprio braço. Mas não é assim que as coisas acontecem. E quando a gente não é se convence a palavra, mas é o que eu vou usar porque é o que veio na minha mente agora, mas quando a gente se convence de que não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, a gente dá um passo para trás e fala: Senhor, que seja feita a tua vontade. Essa é uma das orações mais poderosas que a gente pode fazer. Que seja feita a tua vontade. Eu entrego nas tuas mãos. O Senhor já sabe o que eu quero. Eu já mostrei. Se é isso que eu preciso, então me direciona para que eu esteja no lugar certo, com as pessoas certas, fazendo as conexões corretas para que eu chegue lá. Se não é a tua vontade, então me dá clareza. Abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, sensibiliza o meu coração, o meu sentir, o meu ouvir, para que eu entenda qual é a tua mensagem para mim. Essa foi a oração que eu fiz, essa é a oração que eu continuo fazendo para outras coisas. E essa é a oração que eu faço por você também. Que você consiga colocar o teu coração no lugar certo de novo. Que ele seja o centro do teu coração nesse momento. Que aquilo que te angustia, ou que te tira paz, ou que te dá, de certa forma, uma sensação de desespero, se acalme agora. Coloque o teu coração no lugar certo de novo. Peça a ele essa sabedoria. Peça a ele essa calma e esse controle, que eu tenho certeza que aquilo que você quer vai vir numa porção muito maior. Vai transbordar de uma maneira incrível. E o próximo testemunho, quem sabe, não vai ser o seu. Pode ser em vídeo, pode ser em um comentário. Mas eu tenho certeza que assim como Deus fez e faz pela minha vida grandes coisas, pela sua ele também vai fazer. Dê um passo para trás. Seja humilde o suficiente para devolver o teu coração para o lugar certo. E para colocá-lo no lugar certo dentro do seu coração também. Dentro da sua casa, dentro da sua vida. E era isso, o vídeo de hoje o recado era esse, eu queria muito compartilhar com você isso. Se essa mensagem te tocou, fez sentido pra você, deixa aqui o seu gostei, para que ela se espalhe para mais pessoas, deixa o teu comentário. Se você conhece alguém que tá passando também por essa situação agora, que tá desesperado por algo, que tá com o coração errado, tá no lugar errado, manda esse vídeo, quem sabe essa mensagem também não vai tocar o coração de outras pessoas. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, né? Como eu falei no vídeo passado, eu vou trazer aqui pro canal aquilo que me der vontade de compartilhar, porque é o que faz parte de mim. Então eu quis compartilhar esse testemunho com você também, porque eu acho que ele merece ser ouvido. É um lembrete para mim também, no futuro, quem sabe. A gente é falho, nós somos seres humanos e quem sabe o nosso coração também não pode sair do lugar de novo. Não é para acontecer, mas se acontecer, que esse vídeo seja como um lembrete para mim e para você, de que o centro do nosso coração, o centro da nossa vida, o centro de tudo que a gente tem é Deus. Que a gente nunca se esqueça disso. E Deus abençoe a sua vida grandiosamente. E eu te espero no próximo vídeo. Tchau!